Olá! Você tem dúvida de como funciona o usufruto e, sobretudo, a questão tributária dele? A incidência do ITCMD? Então você está no lugar certo. Eu sou o Guedes, agente fiscal de renda da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, e você está no meu canal, o Ponto Tributário. E hoje eu vou começar a primeira parte sobre o usufruto e a sua questão tributária, a sua questão do ITCMD. Tudo isso logo depois que você der o seu joinha aqui nesse vídeo, para o YouTube entender que ele é importante e ofertar para outras pessoas que, como você, quer aprender, quer entender essa questão do usufruto e a parte do ITCMD incidente sobre ele, tá bom? Logo depois da nossa vinheta, que é o tempo certinho que você tem para dar o joinha que eu te pedi. Até lá. Gente, então a gente vai dar uma passadinha no Código Civil, porque sem entender o Código Civil a gente não vai conseguir entender o usufruto e a questão tributária dele. É uma questão rápida, mas a gente vai ter que dar uma olhadinha, tá bom? Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o nosso vigente Código Civil. Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Esses são os direitos inerentes à propriedade, gente. E vale tanto para empresas, imóveis, carros, qualquer bens móveis em questão, tá bom? Então, vamos lá. A pessoa pode. Os direitos de propriedades compõem-se entre usar, por exemplo, morar, gozar, por exemplo, alugar, dispor, por exemplo, vender, reaver, por exemplo, reintegração de posse. Alguém fez um esbulho, invadiu um imóvel, por exemplo, o proprietário tem direito de entrar com uma reintegração de posse e obter a sua posse novamente, tá? Vamos seguir. No artigo 1394, ainda do Código Civil, nós temos o usufrutuário. Tem direito à posse, o uso, a administração e percepção dos frutos. Isso também vale, o usufruto, ele também vale para aquilo que eu disse antes. Vale tanto para empresas, né, imóveis, bens móveis em geral. E vamos lá, então o usufrutuário, ele pode usar, gozar e reaver, tá? Mas ele não pode expor. Esse é o único direito inerente à propriedade que o usufrutuário não tem. Ele não pode vender, mas ele pode alugar, ele pode morar, ele pode emprestar, tá? Ele pode estar com reintegração de posse, caso tenha invadido o imóvel. Ele não é proprietário, mas ele é usufrutuário. Ele é legitimado para propor uma reintegração de posse, até mesmo contra o nu proprietário. Nós vamos ver logo em seguida, tá? Vamos lá. Aí, contrário senso, o nu proprietário, ele não tem, ele não pode gozar dos direitos que o usufrutuário está gozando, porque senão você tem conflito. Então ele não pode usar, ele não pode gozar e ele pode vender. Ah, Guedes, dá para vender um imóvel que gravado de usufruto? Sim, dá. Só que não prejudica o usufruto, ele continua valendo. Quem está comprando o imóvel vai ver que tem lá um gravame de usufruto e ele vai ter que respeitar. O que ele pode fazer é chegar para o usufrutuário e falar: olha, quer renunciar? Eu te pago tanto e você renuncia ao usufruto? Isso é válido. Ou então aguardar o usufruto se extinguir, por exemplo, por morte. Há outras maneiras de extinção de usufruto, tá? A gente não vai tratar hoje. Mas ele também pode aguardar. Uma coisa é fato, o usufruto ele sempre se extinguirá, tá bom? Ele sempre vai acabar. Não há como fazer instituto usufruto transmissível, tá bom? Vamos lá. E reaver, a reintegração de posse, por exemplo, você vai ver que tem inúmeros julgados que, por exemplo, no proprietário tentou a reintegração de posse em frente ao usufrutuário e não consegue, tá? Ele é não legitimado para isso. Vamos seguir. Ainda, artigo 1225, são direitos reais. Dentro dos direitos reais, que são vários, nós vamos tratar do usufruto, que é o inciso 4º. Aí no artigo 1226, os direitos reais sobre coisas móveis, por isso que eu coloquei o carrinho aqui, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquire com a tradição. Vamos seguir. Agora começa a parte que vocês mais me perguntam: imóveis. Então vamos lá, artigo 79. São bens imóveis, o solo e tudo quanto lhes incorporar natural ou artificialmente. Isso é uma definição do que a gente enxerga faticamente, né, do que seria imóvel. Aí no artigo 80, considera-se imóveis para os efeitos legais. Isso é uma presunção, ou seja, não é factível, em termos facto, um bem imóvel, mas há uma presunção legal para isso. E isso vai ser interessante mais para frente, você vai entender por que eu estou frisando essa presunção legal.
os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Ou seja, por presunção legal, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram são considerados imóveis, tá bom? E isso aqui faz toda a diferença. Por quê? Vamos lá, ainda no artigo 1225, então o usufruto, e no artigo 1227, os direitos reais sobre imóveis, ou seja, usufruto, constituído ou transmitido por ato entre vivos, só se adquirem com registro no cartório de imóveis dos referidos títulos. Lógico. Como é que você transmite a propriedade de um imóvel? Não é no registro de imóveis? Não é o momento que você faz o registro? Pois então, como teve a presunção legal que os direitos reais sobre imóveis são imóveis, então também precisam ser registrados no ofício de imóveis, tá? Nós vamos ver mais isso mais à frente. Vamos lá. Então tá aqui. Artigo 1391, Código Civil novamente reforçando. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. É aquilo que a gente acabou de falar. Então vamos lá, em 2017 fez-se uma escritura pública de instituição de usufruto, tá? Como poder também ser de doação de nova propriedade e reserva de usufruto, nós vamos ver isso bem mais para frente, tá bom? E somente em 2021 fez o registro de ofício de imóveis. Então, juridicamente falando, esse usufruto passou a valer somente aqui, ó, após o registro, que foi em 3 de fevereiro de 2001, não obstante a escritura seja de 2017. Vamos seguir. Aí tem um detalhezinho. Vocês escutaram a agulha saindo do disco, né? Qual que é o detalhezinho, tá? O decreto do ITCMD, o 46.655 de 2002, ele diz o seguinte no seu artigo 31. Os tabeliães e serventuários responsáveis pela lavratura de atos que importem a doação de bens ficam obrigados a exigir dos contratantes a apresentação da respectiva guia de recolhimento do imposto, cujos dados devem constar no instrumento de transmissão. Ou seja, faz a escritura. Na escritura, quem não teve oportunidade ainda de ver, sai lá, número da declaração de ITCMD tal, com a comprovação do imposto recolhido. Então, o que acontece? Não obstante o usufruto só se configure com o registro no ofício de imóveis, como a gente acabou de ver, por causa dessa norma, nós temos uma antecipação. Tá vendo aqui, ó? Que eu destaquei, antecipação. Então, ele é recolhido, aqui o cifrão, no momento da escritura pública, que no caso nosso aqui foi em 13 de fevereiro de 2017. Tá bom? Então, é só uma antecipação. Ah, e se não relevar usufruto e quiser desfazer? Tem direito à restituição. Eu já falei isso em outro vídeo. Nesse caso, nós estamos falando de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, que é o artigo 108 do Código Civil. Porque acima de 30 salários mínimos é indispensável a escritura pública. Abaixo disso é dispensável a escritura pública. Então, aí esse artigo 31 não seria aplicado. Vamos seguir? Então, vamos lá. No Código Civil ainda, artigo 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Vamos entender isso com calma. Então tá aqui. Não se pode transferir o usufruto por alienação. Então, antes de mais nada, você tem que ter usufruto, tá certo? Vamos simular aqui. Então nós temos essa moça simpática que tem propriedade plena do imóvel, tem 100% do imóvel. E tem aqui a vovó. E a moça simpática faz o seguinte, ó. Faz um usufruto para a avó. Ela fica então com a nua propriedade e a avó com o usufruto, com todos aqueles direitos que nós já vimos para trás. Mas aí, a vovó viu um garotão bonitão, bem apessoado, e queria vender para ele o usufruto. Olha, deixa eu vender o usufruto para você. O que essa norma está dizendo? Não pode, não se pode transferir o usufruto por alienação. Então a vovó está dizendo aqui, olha, veja que a vovó aprendeu, usufruto é um direito real personalíssimo. Se é personalíssimo, ele não se transfere. Grave isso porque ele vai ser mais importante mais para frente ainda. Então, nessa norma, a primeira parte nós já entendemos. Vamos seguir. Mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Vamos entender o que isso quer dizer. É exatamente aqui, ó. Tá? É que eu tive que inverter a explicação, senão não faria sentido. O que a filha fez aqui? Nesse caso, ceder-se, gente, tá vendo que eu deixei grande aqui? O ceder é cedendo o exercício do usufruto, ou seja, é instituindo o usufruto, tá? Foi o que a filha fez. E aí, ela pode ser por título gratuito, que no caso não tem pagamento, por isso que está aqui em X, perfeito? E está no campo de incidência do ITCMD. Ou oneroso, se é oneroso, vai ter pagamento, ou seja, está pagando para a instituição do usufruto, e aí ele entra no campo de incidência do ITBI municipal. Tá bom? Então o usufruto, ele tem tanta possibilidade de ser cobrado
pelo ITCMD, caso ele seja gratuito, como ele também pode ser cobrado pelo município de localização do imóvel, pelo ITBI. Tem que ler a lei de cada município, isso fica mais difícil. Quando vocês forem ver, vocês podem orar. Então vai lá. E a vovó falou: ó, ceder aqui está igual a criar um usufruto, para ficar mais claro. Vamos seguir. A vovó aprende rápido, né? Vai lá. Agora na lei do ITCMD, Lei 10.705, de 28 de dezembro de 2000. Artigo 2º. O imposto incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito havido. Inciso 1. Por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória. Mas só tem um detalhe aqui, gente. Olha lá, o usufruto não se transmite por sucessão. Aí veio a vovó de novo. Por que não transmite, gente? O usufruto é um direito real personalíssimo, ele não se transmite. Então, ITCMD só vai ser cobrado sobre usufruto nos casos das doações. Porque se for oneroso também não é ITCMD, é ITBI, como nós acabamos de ver. Joinha? Então vamos seguir ainda. Vamos lá. E só para deixar mais claro, tem a decisão normativa CAT número 3 de 26 de fevereiro de 2010. No item 4, ela fala o seguinte: a consolidação da propriedade plena pela extinção do usufruto, seja pela morte, vamos dar o pausa aqui e vem aqui para baixo, não pode ser considerada sucessão legítima ou testamentária. Tá certo? Vamos lá também, vamos seguir agora. A consolidação da propriedade plena pela extinção do usufruto, seja pela renúncia do usufrutuário, não se caracteriza como doação, ou seja, a extinção do usufruto não é doação e a causa-morte também não tem incidência de ITCMD. A extinção do usufruto não é fato gerador de ITCMD. Vamos lá então. O link para acesso dessa norma eu vou deixar na descrição. Ainda bem que eu coloquei isso aí para lembrar, tá? Depois, se você quiser ver essa norma, assista o vídeo completinho, vai lá embaixo, tem o link lá, junto com outras sugestões de vídeos que eu sempre deixo. E se também aproveita, já clica nos links lá e já se inscreve no Instagram, no Facebook, no Telegram. Telegram vale a pena. Eu sempre compartilho material exclusivo no Telegram. Momento Jabá, vamos seguir. Ainda na lei do ITCMD, artigo 9º. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESP. Parágrafo 1º. Para fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data de abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. Se lembra que eu falei lá na frente com a questão dos direitos reais, que se considera imóveis, era uma presunção legal? Aqui nós temos uma presunção legal também. Considera valor venal o valor de mercado. Ou seja, esse valor venal não é o IPTU, não é. Muita gente acha que é o IPTU. Muita gente vai falar comigo: ah, mas valor venal é IPTU, valor venal é IPTU, valor venal não é. E eu também sei que muitos advogados incorrem nesse erro porque tem muito julgado dizendo: olha, o valor é o IPTU, o valor é o IPTU. Mas é uma questão específica, é porque a legislação da Secretaria da Fazenda exige que se cobre o valor do ITBI publicado pela Prefeitura. E isso foi feito mediante decreto, tá? Não consta na lei. Então entra-se com julgado e entre uma força de um decreto e a lei, prevalece a lei. Então, aí é só que as pessoas estão achando que é IPTU, então não é verdade. Qualquer dia eu vou fazer uma aula sobre base de cálculo, motivo pelo qual eu vou dizer para você fazer o seguinte: inscreva-se no canal para você não perder a aula de base de cálculo, onde eu vou explicar tudo isso. Vai ser uma aula longa, eu não sei se eu faço aula, não sei se eu faço live, eu ainda estou decidindo, porque é uma questão tão complicadinha, mas você não deve perder. Então inscreva-se nesse canal e vamos... Acabou o nosso momento de jabá, vamos seguir o nosso encontro. Vamos lá, ainda na lei do ITCMD, na questão das bases de cálculo, né? Parágrafo 2º. Nos casos a seguir, a base de cálculo é equivalente a... Então, nós temos redução de base de cálculo no usufruto. 1/3 do valor do bem na instituição do usufruto por ato não oneroso. Doação. Eu já falei que se fosse oneroso seria ITBI, a gente nem estaria conversando. 2/3 do valor do bem na transmissão não onerosa, também doação, da nua propriedade. Duas formas, então, de instituição de usufruto, sendo que o usufruto também tem outros desmembramentos, mas hoje nós vamos tratar de um caso aqui. Vamos começar pelo primeiro. 1/3 do valor do bem na instituição do usufruto por ato não oneroso. Vamos lá. Então tá aqui, voltou a moça simpática com a casinha dela, propriedade plena 100%, instituiu o usufruto
para vovó. Deixou 1/3 para ela aqui, tá? Então ela ficou com 2/3 e aqui a vovó ficou com 1/3. Ela permaneceu com a propriedade e não paga a ITCMD. A vovó recebeu o usufruto e paga a ITCMD sobre 1/3 da base de cálculo, valor de mercado. Esses são os efeitos tributários desse usufruto. Como é que se declara, que é a parte que o pessoal mais tem dúvida? Tá aqui. Então a moça, esse 1/3 que saiu da propriedade dela foi para a vovó aqui, tá? Ela tinha 3/3, ela ficou com 2/3. Como é que você vai fazer, gente? Ó, vamos dizer que é o primeiro item da declaração e essa enumeração aqui é automática, tá bom? Então coloca imóvel urbano, aqui você descreve o imóvel, ó, usufruto sobre imóvel, equivalente a 1/3 da base de cálculo. Coloca aqui o percentual transmitido, 33,333. Coloquei um valor de 600 mil e aí você vai perceber, chegou um valor de R$ 199.998, ou seja, não é exatamente 1/3, né? Aqui embaixo você põe, coloquei mãe, muito bem, ao invés de vovó, que eu estou chamando de vovó, mas coloquei mãe, mas tudo bem. Então eu coloquei mãe aqui e coloquei 100%. Se refere aqui à nossa querida velhinha, tá bom? Guedes, tem algum problema ficar esses R$ 199.998, que nada mais é do que a multiplicação de 33,333 por 600, que aqui dá o sistema que calcula esse valor? Para nós da Fazenda, não. Por quê? Lá na lei, no artigo 34, fica dispensado o recolhimento de imposto, que relativamente a cada contribuinte, resultar inferior a uma UFESP. Uma UFESP está R$ 29,00 e pouquinho agora em 2021, ou seja, aquilo... R$ 2,00 de diferença de base de cálculo, você aplica 4%, você está falando de 8 centavos. Realmente a Fazenda não vai se preocupar com isso. Porém, talvez você tenha problema com oficiais de registro de imóveis, que são bem... eles têm bastante cuidado com isso. Então eu vou dar uma diquinha, tá bom? Se você quiser se garantir que você não vai ter dor de cabeça com registro de imóveis, embora a Fazenda não exija isso, é só uma pequena dica, tá? Fica a manha. Ao invés de pôr 33,333, ponha 4 no final, ó. Tá certo? Coloca um centésimo a mais, ó. 334. Porque na multiplicação vai para R$ 200.004, ou seja, um pouquinho a mais do que 1/3. O que vai custar isso para o teu cliente? 4% de R$ 4,00, 16 centavos. Se você quiser gastar 16 centavos para ter sossego, vai bem. Ah, Guedes, mas eu costumo fazer o seguinte nesses casos. Eu ponho R$ 200 aqui no valor do bem e ponho 100% transmitido. Aí eu tenho R$ 200 perfeito aqui. Sim, atualmente a gente aceita, não tem problema. Mas eu já falei em outros vídeos que o sistema de TCMD está tendo muita evolução. Ele vai ter muita evolução mesmo. Então vai chegar uma hora que isso não vai ser mais possível. Isso que você está fazendo. Então, para evitar dor de cabeça no futuro, aprenda a fazer direitinho, tá bom? Vamos lá. Ih, rapaz, chegou a Dona Morte e levou a vovó. Vou continuar falando vovó, tá? Levou a vovó. Conclusão, extinguiu o usufruto e a moça bonita recuperou 1/3 da plena propriedade. Agora, um terço que tinha lá de usufruto e agora ela tem a plena propriedade. Então vamos lá. Quais são os efeitos financeiros disso, os efeitos tributários disso? Lá no artigo 6º, fique isento do imposto a transmissão causa mortes, a linha F, na extinção do usufruto quando no proprietário tiver sido o instituidor. A moça aqui, moça bonita, não foi a instituidora? Não foi ela que fez o usufruto para a vovó? Foi. Então, tem aqui uma isenção específica para o caso dela. Ah, tá, Guedes. Então, como é que fica? Ela recuperou todos os direitos de propriedade e não pagará ITCMD. São Paulo. A vovó está livre, leve e solta e não pagará ITCMD. São Paulo. E esse cara nunca pagou nada. Aliás, a gente nem quer encontrar ele para cobrar nada dele, não. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Como é que declara isso aqui, então? Esse 1/3 que saiu aqui da vovó, né? Vejam aqui, gente. Saiu aqui da vovó, que agora é fantasminha, e voltou para a moça bonita. Você faz o seguinte, ó. Não declara. Dona Morte está te explicando. Não precisa declarar o TCMD de São Paulo, basta levar o atestado de óbito ao registro de imóveis, artigo 1410, inciso 1 da Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil. Dona Morte entende tudo de atestado de óbito. Vamos seguir. E se o donatário apenas renunciar ao usufruto? Vamos lá, é aquela norma que a gente já viu. Decisão normativa CAT 3 de 26 de fevereiro de 2010, tá bom? É a mesma coisa, você não precisa fazer nada. Veja aqui, então ela recuperou todos os direitos de propriedade, não paga TCMD.
Ela está viva, deve solta e não pagar TCMD, e ele nunca pagou nada e vai continuar sem pagar nada mesmo. Como declara? Não declara. Não precisa declarar TCMD, mas será necessário lavrar uma escritura pública e levar para o registro de imóveis. Claro, tem que baixar o gravame, tá certo? Então você faz no registro de imóveis, vai lá e baixa o gravame, porque afinal de contas é uma renúncia, não é morte. Vamos lá. Aí você vai pensar, Guedes, você fez vários vídeos de isenção dizendo que tem que ser registradas as isenções. Por que que aqui, naquela isenção causa-morte, não vai registrar? Pelo seguinte, gente, aí a dona Morta está explicando, embora tenha o nome de isenção, o artigo 6º, inciso 1F, é uma não incidência. Isso você tem na Constituição aos montes, né? Na Constituição Federal tem lá isenção, isenção, e na verdade a doutrina considera como não incidência. Aqui a gente tem uma não incidência legal. Está fora do campo de incidência. Então o que a gente vê no legislador bandeirante, legislador paulista, é que ele só teve o cuidado de colocar esta isenção para garantir que realmente não vão cobrar ITCMD nesse caso aqui. Perfeito? Então tá bom. Por isso que não declara. As outras isenções continuam declarando, tá bom, gente? Todos os vídeos que eu falei lá, normal, é que isso aqui não é isenção de fato, é uma não incidência. Vamos lá, e agora, parte 2. 2/3 do valor do bem na transmissão não onerosa, doação da nua propriedade. Mas essa parte fica para o nosso próximo encontro, para a aula não ficar muito grande, muito comprida, como já está ficando. Não me xinga não, Netflix também faz isso, vai, ele para o capítulo, na melhor parte ele para o capítulo para o próximo episódio, tá bom? Não, sério, gente, é sério, tem que dar um tempinho, senão fica muito longo e prejudica. A gente se vê no próximo encontro, motivo pelo qual eu recomendo novamente, se inscreva no seu canal para não perder as próximas partes. Eu acho que são 3 partes, viu? Se não forem 4 do usufruto, porque eu estou tratando bem a fundo aqui da questão, tá bom? Querendo nos seguir? Nossa, será uma honra aqui, ó. Instagram, Facebook, Telegram. No Telegram você recebe um material exclusivo que eu não consigo compartilhar nas demais redes sociais. Perfeito? E agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.